Eu sou a professora Joquebede e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre transformação. Para começar a aula, eu gostaria de ler parte da Crônica da Mãe Terra. Esta crônica foi escrita por Ana Maria Primavesi. Ana Maria, ela foi uma importante engenheira agrônoma e pesquisadora da agroecologia e da agricultura orgânica. Passou a vida defendendo o manejo ecológico do solo. Estudou maneiras de plantio que preservasse o solo e recuperasse áreas degradadas. Então ela começa assim: sou a mãe terra que gruda nos sapatos e suja os assoalhos e que incomoda os que vivem na cidade e querem tudo bem limpinho. Se defendem contra a sujeira pelo asfaltamento das ruas e estradas e pelo uso de automóveis para não precisar pisar no barro. Sou a terra que produz as colheitas que lhes fornecem os alimentos. As colheitas comerciais como café, açúcar, cacau, algodão, chá da Índia e guaraná, que fornece a cana para o álcool combustível. Produz fibras como sisal e juta, óleos como o de mamona, babaçu e dendê, látex e, nem por último, os condimentos como pimenta do reino, cravos, canela e louro e muitos outros. Armazeno a água nos meus poros para as plantas e nos depósitos subterrâneos para as fontes e nascentes que abastecem os rios e represas para poder gerar força-luz nas suas usinas hidrelétricas. Sou a terra que forma seu corpo, sua saúde e sua inteligência. Que linda e verdadeira descrição ela fez da terra. A terra que transforma a semente, que faz a semente brotar e nos dará alimento, que armazena e cuida da água que mata a nossa sede. Nós, seres humanos, somos parte dessa terra. Desde o início da nossa existência, tudo à nossa volta se transforma. Aliás, desde a nossa concepção, ainda no ventre da mãe, estamos nos transformando. Ao longo da vida, para sua sobrevivência, o ser humano vem interferindo na natureza conforme seus interesses. Para a comida, planta e domestica os animais. Desvia rios conforme seus interesses e necessidades. Para sua segurança, constrói casas. Se a casa for de madeira, corta árvores. Se for de tijolos, usa o barro. Inevitavelmente, isso transforma a natureza e, na maioria das vezes, causa muito impacto e altera o planeta. Será que cada um de nós pode fazer alguma coisa para reverter ou minimizar as consequências da interferência do homem sobre a natureza? Pensando nisso, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal da qual faço parte e tem me marcado muito. Acompanho há mais ou menos 3 anos a transformação de um espaço adquirido por uma pessoa próxima. O espaço inicial não tinha nada além de mato e bitucas de cigarro. Aos poucos, nós fomos organizando para trazer vida a esse espaço. Vamos ver as fotos dessa transformação? Aqui está as primeiras fotos que nós tiramos do espaço. É um apartamento térreo e aqui já tinha sido feita uma roçada, então o mato não estava muito grande. Mas o que tinha aí no meio desse mato era bituca de cigarro. A pessoa que mudou aí, ela vivia em casa, né, numa casa, então ela precisou trazer muitas plantas para esse espaço. No começo foi assim, essa madeira não é uma madeira que nós compramos, ela tinha já na outra casa e ela foi transferida para cá. Não compramos prateleiras, né, são tijolos com madeiras que nós encontramos em caçambas, né? A gente sempre que passa numa caçamba, a gente procura coisas que podem ser usadas. Aqui já mais para frente, né, nós fomos colocando mais elementos, mais plantas no
no jardim, conseguimos um pouco de brita, né? Se vocês observarem, tem troncos ali nesse espaço, que tudo a gente encontrava pela rua, nós íamos pegando e trazendo para o espaço. Fizemos hortas, né? Essas caixas de isopor também não foram compradas. Vocês podem ver que são baldes que foram utilizados. Essas caixas de isopor em cima de caixotes de feira. Eu trouxe essa foto bem interessante. Esse tronco nós encontramos na rua e foi até bem engraçado, porque para colocar no carro foi muito difícil, né? A gente encaixar uma coisa desse tamanho. E a ideia era plantar no tronco algumas orquídeas, né? Colocamos daí nesse vaso e junto com pedras, e plantamos em cima das pedras terra, e plantamos essas flores para poder atrair abelhas e borboletas. Essa florzinha branca, ela é bem cheirosinha. Com o tempo, com a transformação que nós fomos fazendo, começou a acontecer mudanças em volta também. Os pássaros começaram a vir, né? Aqui nós vemos um pássaro ali na árvore. Colocamos algumas coisas para eles fazerem ninhos, né? Aqui aparece o filhotinho, e não é só um tipo de pássaros que vem. Além de passarinhos, nós também observamos, e era a nossa intenção, por isso trouxemos plantas que atraíssem abelhas. Nós percebemos o aparecimento de muitas abelhas, que também são polinizadoras. O espaço ele ficou totalmente transformado. Aqui a gente pode ver como ele está recentemente, né? Houve a necessidade de colocar ali uma proteção, porque algumas plantas não se adaptam ao sol direto, né? Então a gente fez uma transformação geral, sempre pensando em usar aquilo que a gente tem, né? Aqui vocês podem ver, são janelas, né? Nessa janela que está na horizontal ali, tem um ninho de passarinho que nós já observamos. Temos também a composteira, que nós colocamos os alimentos não cozidos e não gordurosos, e usamos daí depois essa terra da composteira para adubar as plantas. Aqui nesses vasos nós temos rúcula, temos alface. Aquela terra secando lá é a terra da composteira, né? Que a gente tirou e vai usar nas plantas. Ao lado é outro apartamento, né? Então dá para ver nitidamente a diferença entre os espaços, o espaço transformado e o espaço que ainda precisa melhorar. Para essa aula também, outras professoras participaram conosco lá de casa. Então eu gostaria de saber a opinião delas e vamos conversar um pouquinho com elas sobre isso também. Olá, colegas, estudantes, professoras. Bom, o que a Joque apresentou para a gente, eu acredito que foi uma transformação para além de um jardim, para além de um espaço sem vida. Foi uma transformação pessoal dela com relação à natureza, a observação do ritmo da natureza, o tempo, a persistência, a paciência, trouxe um novo olhar, um novo entendimento, né, para a Joque e para todas nós. E você, Tess? Realmente, essa experiência da Jo me chamou muita atenção, pois foi além da transformação do espaço natural, né? Ele reverberou até na conduta pessoal das pessoas ali do entorno, né? Aquela questão do hábito de jogar bituca de cigarro pela janela, jogar, né, a bituca nos terrenos baldios, sem pensar que aquilo vai afetar o espaço do outro, né? E essa mudança de hábito que ocorreu reflete algo muito profundo. Essa consciência que as pessoas vão tomando da interdependência entre nós, seres humanos.
Isso é muito profundo realmente, né? Perceber que estamos todos ligados. Inclusive, né, a terra, ela é de todos nós. Não é só o quintal da Juque, é a terra, é a nossa terra, né? E a gente não está sozinho nesse planeta. A gente depende um do outro e depende dessas relações. Quando a gente começa a valorizar essa importância do respeito e da comunicação entre as pessoas, uma grande rede vai se formando. Eu acho que é por aí. E você, Luí? Então, eu observei a preocupação que ela teve com a escolha das espécies que poderiam trazer outras espécies. Ela procurou trazer plantas mudas de flores, para que as abelhas e borboletas e pássaros se alimentassem também. Vocês sabem qual é a importância das abelhas para o planeta? Em setembro de 2018, o planeta ouviu a triste notícia que as abelhas estão ficando viciadas em agrotóxicos. Essa notícia surgiu a partir do resultado de uma pesquisa realizada por cientistas lá do Reino Unido, e que observaram a dependência química das abelhas por um pesticida semelhante à nicotina do cigarro. E mesmo sabendo disso, a pulverização aérea e terrestre continua, principalmente no Brasil, que tem leis que ampliaram o uso desse produto nas lavouras ainda. A extinção de algumas espécies de abelha, em esfera global, está trazendo riscos para a alimentação, inclusive. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, já fez um alerta de que alguns alimentos podem faltar se essa extinção dessas abelhas continuar. Esses alimentos, por exemplo, são o tomate, a berinjela, o café e o cacau, que dependem dessa polinização dessas abelhas. E mais importante ainda também, essas abelhas e outros insetos polinizadores, eles contribuem para a manutenção das espécies na floresta tropical. Nós, aqui no Brasil, temos uma quantidade de florestas. A Mata Atlântica, por exemplo, é a floresta tropical. Se essas abelhas forem extintas, nós vamos perder toda a biodiversidade dessa floresta. Então, veja a importância desse pequeno quintal que a nossa colega fez, a Joque, para o nosso planeta. E será que a gente pode seguir esse exemplo? Cada uma no espaço possível? O que vocês acham? Nossa, Luí, eu tenho observado uma preocupação das pessoas com toda essa questão das mudanças que a gente tem observado e sentindo já esse reflexo, né? Da natureza, ela está se comunicando também, né? E as cidades, né? O planejamento das cidades também tem essa preocupação. E quando você falou das abelhas, eu lembrei dos jardins de mel, vocês conhecem? Já viram os jardins de mel? Então, eu fui pesquisar, e essa é uma ação da Secretaria do Meio Ambiente, da Educação e da Segurança Alimentar e Nutricional. Essas caixas, elas estão espalhadas por toda a cidade, nas cores que vão identificando as espécies de abelhas sem ferrão aqui do nosso município, cultivadas aqui pela nossa cidade, né? E hoje, esses meliponários, como são chamados, né? Eles existem nas praças, nos parques e também nas hortas comunitárias. Vocês conhecem as hortas comunitárias? Já sabem quantas nós temos aqui na cidade? A gente vê pelo caminho, né? A gente vai ficando com o olhar aguçado e a gente percebe que as hortas comunitárias estão em vários locais. Já são 85 hortas. Esse é um importante apoio, né, para cultivar os alimentos naturais,
sem agrotóxicos, né, nesses vazios urbanos que tem pela cidade, que não estão sendo usados. Os próprios cidadãos das comunidades, junto com as associações de moradores ou as entidades sociais, eles se organizam e constroem essas hortas. Elas têm um objetivo muito importante, né, para erradicar a extrema pobreza e a fome, né? Também elas estimulam a sustentabilidade ambiental, ampliam a oferta dos alimentos saudáveis, que a gente tem que sempre retomar isso, né? Trabalhado bastante nas escolas, temos as hortas nas escolas também. Elas atendem os ODS, que são os nossos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também fortalecem o direito humano para alimentação adequada. São preocupações que temos que ter e é nossa responsabilidade, né? Melhorar a qualidade de vida e a segurança alimentar de toda a população, além também de colaborar com a renda dessas famílias que produzem nesses locais. Então, Tessie, quanta informação importante, né, nessa nossa conversa. Então, ao fazer essa aula, cada professora foi relatando como que elas se relacionavam com a natureza, na sua casa, no trabalho, na sua vida. E eu convido vocês para visualizarem, para a gente entender melhor essas transformações, para assistir um vídeo que a professora Carla produziu. Vamos lá? E nós vamos ficando por aqui. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. As imagens que serão apresentadas são coletâneas de professoras, nossas colegas, que ao observarem seus espaços e alimentos no seu dia a dia, pensaram em possibilidades de transformações. A professora Lui, cada vez que come uma fruta, separa a semente e planta em potinhos. É uma forma de transformar a semente em nova fruta, pois irá germinar e futuramente poderá se tornar uma frondosa árvore frutífera. Outro dia, no caminho para sua casa, encontrou pinhões pelo chão. Foi juntando e assim que chegou em casa, os plantou. Assim que começar a germinar, poderá replantar ou doar as mudas. Já a professora Tessie, quando sai para caminhar, leva com ela as sementes dos abacates que come e daí vai guardando. Assim, vai plantando em locais próximos ao entorno de sua casa. Lembram da aula que fizemos desinfetante natural com casca de limões? Pois algumas colegas professoras costumavam adubar a horta com o insumo que sobrava. Mas a Lui nos contou que sua mãe, uma senhorinha de 81 anos, fez bolachinhas com esses insumos e até colocou num delicioso bolo com calda de açúcar, transformando assim os alimentos. Podemos até imaginar outras delícias, não é? Pois então, sabendo disso, a professora Tessie colocou o pigmento de cascas de beterraba no pão caseiro e no bolo que fez. Ela contou que não alterou o sabor, pelo contrário. Segundo ela, ficou bom demais. Tem muita gente que gosta de violetas e professoras geralmente ganham algumas de seus estudantes e crianças. Com os cuidados necessários, é possível ampliar a quantidade, transformando suas mudas em novos vasinhos. Os pássaros também podem se beneficiar se alimentando com sobras de frutas deixadas no muro, por exemplo. Foi observando umas dessas cenas que a professora Carla, ao olhar para a janela de sua casa, pensou que poderia ter um espaço para uma mini horta. Não pensou duas vezes, colocou a mão na massa, revirou toda a terra e colocou adubo orgânico. E por 15 dias foi regando a terra para o seu total fortalecimento.
Depois, plantou flores que poderiam espantar alguns insetos e também enfeitariam a mini horta. Plantou vários temperos em vasinhos e depois transportou para a terra cuidada, aquela lá da janela. Logo viu o resultado de sua dedicação, tanto que sua motivação aumentou e foi ampliando o cultivo dos temperos e chás naquele espaço que parecia tão pequeno. Plantou orégano, manjericão, hortelã, boldo. De um móvel que já não utilizava mais, retirou as gavetas e nelas plantou feijões, alfaces e cebolas. Apesar dos espaços modestos, o boldo já está florescendo, a hortelã, as alfaces, os feijões, as cebolas estão crescendo e tomates começaram a surgir. Imaginem a alegria ao colher os primeiros tomates de sua própria horta. Com a chegada do inverno, podemos observar que essas plantas, temperos e chás estão resistindo às ações climáticas com muita garra. As mini-rosas não param de desabrochar, cada dia mais lindas e perfumadas. Mas o mais importante é que num pequeno espaço, a natureza nos revela sua força. Que legal a participação das nossas colegas. Quanta informação importante que nós acabamos de receber. Para encerrar essa aula, eu gostaria de ler para vocês o conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. É um conto que também fala de transformação, mas de outro tipo de transformação. Então diz assim: acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço, cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia o fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar a sua felicidade. E feliz foi
durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora eram 2. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo de arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu: faltam as estrebarias e não esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moeda, as salas de criado. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa, pequena, e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Obrigada e até a próxima aula.